Se você trouxe a sua Bíblia hoje, vamos estudar a palavra. Vamos falar essa noite de chamar as coisas que não são como se já fossem. A palavra de Deus é uma lei espiritual. E se vocês notarem nas Escrituras, verão que Deus sempre falou antes de fazer. Sabe, 750 anos antes de Jesus nascer, Deus disse ao seu profeta: uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Sabe, Deus vai sempre pôr tudo lá, apresentar tudo alinhado e dizer ao diabo o que ele vai fazer antes de fazer. Pode ser que o diabo não perceba como ele vai fazer, mas o poder está em dizer. Deus tem que ter a coisa dita na terra, é disso que a profecia trata. Há algumas coisas que nunca vão acontecer até que alguém tenha fé para profetizar pelo Espírito de Deus. Eu estou falando de inspiração, vinda de Deus, para proclamar coisas e colocar coisas em movimento nessa terra. A palavra de Deus produz a fé para as coisas que Deus nos deu. Então é assim que a lei espiritual funciona. Eu fui fazendeiro por 29 anos antes de entrar no ministério. Eu tive contato com essa mensagem lá na década de 60, quando eu estava doente no corpo, quase à beira da morte, como alguém diz, sobrenaturalmente morto. Você dificilmente fica assim naturalmente, não é? Então, eu estava fazendo tudo o que eu sabia fazer, mas não estava funcionando para mim. Eu sabia que havia algo que estava faltando. E eu consegui alguns ensinos do reverendo Kenneth Hagin. Era: você pode ter o que disser e fé na confissão. Mas eu cheguei a conhecer a verdade da palavra de Deus. Sabe, eu cresci numa igreja do Evangelho Pleno e nos contavam histórias bíblicas. Mas eles sempre deixavam a ideia de que Deus tinha feito tudo e não havia nada para as pessoas fazerem. Sabe, eles contavam como Davi matando Golias, mas deixavam a ideia de que Deus tinha feito aquilo. Não, Deus não tinha feito aquilo. 5 vezes antes de Davi matar o gigante, ele disse o que ele ia fazer. Eu vou separar sua cabeça dos seus ombros. Eu darei sua carcaça para as aves do céu. Ele disse: quem é esse incircunciso filisteu? Há poder em falar palavras baseadas na autoridade da palavra. Ele tinha uma aliança com Deus. E quando você estuda as Escrituras, você descobre que nas palavras é onde o poder está. Então nós citamos algumas passagens e até lemos, mas eu quero reiterar e enfatizar isso para que tenhamos um bom fundamento. No princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus, a palavra foi feita carne e habitou entre nós. E eu ouço pessoas dizerem isso já há alguns anos, e a gente aprende algumas coisas, e eu ouço pessoas dizerem, mas as pessoas dizem: sabe, você está tentando agir como Deus, falar o que Deus falou. Sabe, citando as Escrituras. Agora vamos pensar sobre isso por um minuto. Se eu estou agindo e falando como Deus fala e age, como quem eles estão agindo quando falam o que o diabo fala? Eles não olham para o outro lado da moeda, entendem? E algumas vezes as pessoas entendem errado as Escrituras e é aí que o diabo rouba delas, porque alguns cristãos aparecem e dizem: você não pode dizer isso porque isso não é verdade, você está mentindo. Mas por toda a Bíblia nós vemos esse padrão de chamar coisas que não são como se já fossem. Hebreus 11:1 diz que a fé é a substância das coisas que se esperam e a evidência das coisas que não se veem. E pela fé, o verso 3 diz: pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Tudo começou com palavras. Em Gênesis 1, 10 vezes em Gênesis 1, eu creio que é isso, é dito que Deus disse. Você vai notar que na maioria das vezes quando ele diz que Deus disse, logo em seguida ele diz que Deus viu. Deus nunca viu até que dissesse. Porque é necessário falar dessa palavra para trazer a manifestação daquilo. Ele olhou para baixo e viu as trevas, e havia água sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face da água, mas nada aconteceu até que Deus dissesse. E quando Deus começou a falar, a criação aconteceu, e fomos criados à imagem de Deus. E então, vá comigo, eu quero que você veja isso para o primeiro capítulo de Hebreus. Vamos ler os 3 primeiros versículos. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo, através de quem ele fez o universo, pelo Filho. A palavra, Jesus, a personificação da palavra de Deus, que é o resplendor da glória dele,
Agora preste bem atenção aqui quando ele diz Jesus sendo o resplendor da glória de Deus e a imagem expressa de sua pessoa. O que é uma imagem expressa? Uma imagem expressa são palavras faladas. É assim que você expressa uma mensagem. Você pode ter uma imagem dentro de você, e a forma como essa imagem foi criada foi através de palavras, e a forma como você expressa para outras pessoas e revela para outras pessoas é por palavras. Você fala. Sabe, se eu fosse aqui falar cachorro, você não veria as letras saindo da minha boca, você veria uma imagem, veria o seu cachorro ou o cachorro do vizinho. Palavras criam imagens. Eu falo carro, você cria uma imagem na sua cabeça. Diz ele que é o resplendor da glória dele, da glória de Deus e a imagem expressa da pessoa dele, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Essa é a razão pela qual esse universo é contínuo, sabem? Eu estava assistindo um programa de entrevistas meses atrás e Ted Kappa estava lá com um dos seus cientistas e disse: temos que repensar nossas teorias. Ele disse: nós descobrimos uma forma de medir o quão rápido o universo está se expandindo. Ele disse: ele não está ficando mais lento, ele está acelerando. Está ficando mais rápido. Nós sabíamos disso o tempo todo. Você não tem mais tempo para fazer o que quer fazer no tempo de um dia. A razão pela qual as coisas parecem tão rápidas hoje é que o tempo está mais rápido do que jamais esteve. Não há dúvida sobre isso. Nós estamos vivendo no fim do triângulo do fim e o tempo fica cada vez mais rápido. Mas aqui ele diz: ele é a imagem expressa da sua pessoa, e isso é o que eu quero que você veja nesse verso. A palavra pessoa aqui em Hebreus 1:3 é exatamente a mesma palavra que é traduzida em Hebreus 11:1 como substância. Ele é exata. Podemos mudar as palavras aqui e dizer: Jesus é a exata expressão da substância de Deus, do que Deus é. No princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. E eu ouço pessoas dizerem: no princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus, e ele diz aqui: ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele não disse pelo poder da sua palavra. Sabe, eu tenho algum poder nos meus dedos, mas esse não é todo o poder que eu tenho. Se ele dissesse pelo poder da sua palavra, significaria todo o poder que ele tem, mas ele diz pela palavra do seu poder, ou seja, seu poder está na sua palavra. A sua palavra é onde o poder está. Então esse poder ainda está disponível hoje. Mas entendem, ele tem que habitar em você. Jesus disse: se habitares em mim e as minhas palavras habitarem em você, peça o que quiser e será feito. Isso muda situações e circunstâncias. Então a fé bíblica apenas vem pela Bíblia, da palavra de Deus. Mas apenas estar nas Escrituras, neste livro, não faz tudo para você, a não ser te dar conhecimento. Mas se isso vai para dentro de você, é poder. É o poder da palavra de Deus. Por falar, citar e proclamar o que Deus disse. A ciência descobriu recentemente, sabe, eles acharam por anos que o átomo era a menor partícula que existia. E então eles dividiram o átomo. E foi aí que acharam o poder. Quando dividiram o átomo. E agora eles descobriram que há partículas, que pode ser mais reduzido, que há partículas subatômicas. Que elas são tão pequenas que apenas existem na forma de nuvem, até que eles não conseguiam achá-la, até que alguém começou a falar sobre elas, começou a buscar por elas, e então elas apareceram. E lembram que Jesus disse: buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. A ciência agora está começando a provar o que Jesus falou 2000 anos atrás. Que você pode ter o que você diz, se você crer e não duvidar no seu coração, porque as palavras estão cheias de substância. Estão dando substância às coisas que se esperam. E algumas vezes as pessoas substituem esperança por fé. Mas sabe, se você tiver toda a fé na palavra e não tiver esperança, não terá nada de onde a fé tirará a substância. E algumas vezes essa é a razão. Que alguém diz: o que aconteceu com o irmão fulano de tal, ele teve fé, mas não funcionou para ele. Pode ter sido esse o problema. Ele teve fé, mas ele não liberou nada disso. A Bíblia revela que a forma como você libera a fé é por palavras. Todo aquele que disser, crer, não duvidar em seu coração, crer no que diz, acontecerá. Você vai ter, você não tinha, mas vai ter tudo o que disser.
Quanto mais você fala, mais você crê. Quanto mais você crê, mais você diz. E quanto mais você diz, mais você crê. É como um dínamo. E está produzindo, como dissemos essa manhã, da mesma forma que uma asa de avião cria sustentação à medida que vai pelo ar, assim é a confissão da palavra de Deus, criando fé. A sua confissão dessa palavra, você pode saber sobre isso, mas a não ser que você confesse a palavra, há algo que acontece com você quando você ouve a sua voz dizendo o que Deus disse, que não ocorre de outra forma. Isso entra em você, se torna parte de você, ele renova sua mente pela palavra de Deus. E isso muda coisas. Então não há nenhum princípio maior na Bíblia para cura e saúde do que o princípio de chamar coisas que não são, como se já fossem. Então o que significa chamar coisas que não são? É muito simples, você chamar coisas que ainda não estão manifestas. Agora, de que coisas estamos nós falando? Estamos falando de coisas que Deus nos deu na sua palavra da promessa. 2 Pedro capítulo 2, capítulo 1 diz: Deus já nos deu todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. A maioria dos cristãos gasta a maioria do tempo orando e tentando falar com Deus para que Ele faça coisas que Ele já fez, para dar o que Ele já deu a eles. Quando na verdade se trata em pegar a fé que vem da palavra de Deus e falar e proclamar e chamar essas coisas à manifestação. Você tem que chamá-las. Quando elas não estão lá, você as chama. E é por isso que você chama a si mesmo curado quando você está doente. E alguém diz: eu não entendo esses cristãos que ficam dizendo que estão curados quando estão doentes. É muito simples, porque se diz isso, você está chamando pelo que ainda não tem. Por que cargas d'água você iria querer dizer: eu estou doente, Senhor, doente como um cavalo? Quer dizer, isso já está estabelecido, ou seja, este é um fato presente, mas não é a verdade. A verdade é que por suas pisaduras nós fomos sarados. Há mais de 2000 anos atrás, e Deus não vai fazer mais nada sobre isso. É tudo o que Ele pode fazer por isso. Leia Salmos 107, 20, diz: Ele enviou sua palavra e os curou. Aí está a palavra de novo. Ele enviou sua palavra, bem, ele enviou Jesus e os curou. Paulo disse em Romanos capítulo 10, ele diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Ou seja, a palavra vai fazer a mesma coisa do que se Jesus estivesse aqui. Mas tem que estar no teu coração, tem que estar por dentro de você, tem que ser parte de você. Não é suficiente só saber sobre isso. Não é suficiente só saber o que ele diz. Mas é importante andar nesse princípio. Sabe, você descobre que pessoas que estão com doenças crônicas, na maioria das vezes preferem falar da doença ou do que alguém morreu. É difícil tirá-las do problema. Mas você nunca resolve um problema falando o problema. Você resolve o problema indo para a palavra de Deus para achar a resposta. E a resposta é: Deus enviou sua palavra e os curou, e a palavra continua curando e libertando, mas você tem que dar voz a ela. Você tem que tê-la em sua boca. E aqui há um artigo que foi escrito por um médico, Dr. Carl Sandburg, professor universitário. E aqui está a data no papel, primeiro semestre do ano 2000. E o título aqui é Relatório de Bem-Estar. Como ser um espécime saudável. Para ser saudável é imperativo que você acredite que é saudável ou que será muito em breve. É quase impossível ser saudável se você pensa que está doente ou se você pensa que vai ficar doente. A sua defesa contra a enfermidade começa na sua mente. A sua mente direciona as atividades curadoras do corpo através de impulsos nervosos circulando químicas na corrente sanguínea. Pesquisadores descobriram que suas células brancas têm pequenos receptores neles, de forma que o seu cérebro pode dizer a eles o que fazer. Não é interessante? E a Bíblia diz: ele terá tudo o que disser, se ele crer e não duvidar no coração. Mas o falar está envolvido, vem? Esta é uma das razões para usar medicação para dor de forma muito esparsa, para usar a medicação para dor de forma muito esparsa. A medicação para dor enche o cérebro com o pensamento de que não há problema, então o cérebro falha em direcionar o processo de cura de forma apropriada.
Se você acredita que vai ficar bem, é muito mais provável que você vai fazer a coisa que vai resultar no seu bem-estar, tanto consciente quanto inconscientemente. Agora, vire-se ao contrário e veja o outro lado da moeda. Se você acredita que vai ficar doente, você vai fazer coisas e pensar em coisas e dizer coisas que vão fazer com que você fique doente. Em outras palavras, você terá o que diz. Você vai ter o que acredita. E fala e declara. A maioria das nossas atividades cotidianas é direcionada pelo cérebro no nível subconsciente. Quando cremos no bem-estar, o cérebro trabalha para o bem-estar e de muitas formas que são despercebidas, formas que são completamente despercebidas por nós. Por outro lado, se acreditamos na nossa doença, o nosso cérebro simplesmente ignora muitas atividades curadoras. Este programa neurológico subconsciente do corpo é a base completa do voodoo. Peguem isso. Essa é a forma como os curandeiros põem feitiço em pessoas. Não há nenhum poder que ele tenha a não ser o poder da sugestão. Para fazer as pessoas acreditarem nele, quando acreditam, funciona. Negativo ou positivo. Veja, a ciência médica já provou como o placebo funciona. Qualquer droga nova, para ser aprovada pelo Departamento de Vigilância Sanitária, tem que ser comparado a um placebo. Veja, placebo significa agradar. E eles descobriram que você pode dar a alguns pacientes uma pílula verde, se for a cor favorita dele, ele vai melhorar mais rápido até se tiver uma flor nela, ou açúcar, ou o que quer que seja. E eles dizem que há até pessoas que param de tomar essas pílulas e elas não têm mais sintomas. É o poder de acreditar. É simples assim. A ciência médica já provou que funciona. E é um assunto muito interessante de falar, mas eu não vou gastar muito tempo com isso. Mas o programa neurológico subconsciente do corpo é a base completa do voodoo. Quando as pessoas acreditam que ficarão doentes, ficam doentes e até mesmo morrem. Pensamentos otimistas são mandatórios para a boa saúde. Isso foi escrito por um médico. E você pode entender por que nas Escrituras e por toda a Bíblia há tanto sobre palavras e o poder das palavras. Então a ciência também avançou em algumas áreas que são realmente interessantes. Veja essas partículas subatômicas que encontraram. Eles chamam quarks. Q-U-A-R-K, eu acho que é assim, quark. E eles descobriram que esses quarks, eles estavam escondidos há anos, e até que eles começaram a falar dele e procurar por ele, não puderam encontrá-lo. Mas então ele apareceu. Buscai e encontrareis. Agora, qualquer análise do quark tem conseguido achar entendem todas as matérias das partículas atômicas e das partículas bem pequenas. Eles descobriram que a própria essência, há um artigo na internet que saiu há algum tempo, chamado A Essência da Matéria. E o que eles descobriram analisando o quark, o mais longe em que conseguiram chegar é que ele consiste em ondas sonoras. É do que ele é feito, ondas sonoras. Agora pense por um minuto. No princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. E Deus criou os mundos pela palavra falada. E toda a matéria consiste em ondas sonoras. O quark funciona. É um trocadilho em inglês. Eu achei interessante. E Jesus disse: ele terá tudo aquilo que disser, se ele crer e não duvidar no coração. Palavras faladas, ondas sonoras, há energia saindo e afetando coisas. Ainda assim, você deve crer e não duvidar em seu coração. Então, isso significa que você deve ser consistente com o que crê. Não libere a palavra a favor daquilo que parece. Fique com a palavra de Deus. Confesse a palavra de Deus.
Agora, não entendam errado o que eu estou dizendo. Algumas vezes as pessoas dizem que quando você ensina sobre crer em Deus, você não crê nos médicos. Graças a Deus pelo que os médicos fazem. Se você precisa de um médico, vá para um. O médico vai passar um remédio, tome-o em nome de Jesus e diga, graças a Deus eu creio que recebo a cura. Creia em tudo o que está fazendo. Eu creio que Deus deu aos médicos a sabedoria para saber como lidar com algumas coisas, mas na maioria das vezes a medicina apenas trata os sintomas. Toda a cura vem de Deus. Mas há um processo de assimilar a palavra de Deus dentro do seu espírito, dentro do seu ser, para onde ela irá dar a você a fé para falar palavras que mudarão coisas. A palavra de Deus provê a fé que é requerida para a manifestação da substância das coisas que Deus nos deu. Se você pode encontrar na promessa da palavra de Deus, então esta palavra produz a fé para isso. Onde é que você vai encontrar fé para a cura? Nas passagens sobre cura. 1 Pedro 2,24 e Isaías 53 e 54 e muitas outras passagens. É o único lugar onde há fé bíblica para isso. E isso vem pelo ouvir. E vem mais rápido se você ouve a sua voz falando e citando o que Deus diz. E esta é a essência disso. Sabe, quando você ouve a sua voz pela primeira vez em um gravador, você fica envergonhado, não é? Porque você não achava que soava daquele jeito, mas foi a primeira vez que você ouviu sua voz totalmente com seu ouvido externo. Seu ouvido interno pega a sua voz e alimenta diretamente o seu espírito. Eu posso tampar os meus ouvidos e falar e fica mais alto para mim quando eu tampo meus ouvidos. Porque o ouvido interno pega isso e põe dentro do coração. Então essa é a base completa. Na verdade é parte da base do que Jesus está dizendo quando ele diz, todo aquele que disser. Este é um princípio da lei da fé. Todo aquele que disser, crer, não duvidar no coração, crer que o que ele diz vai acontecer. Ele vai ter o que quer que diga.